Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal História do Mundo, já deixa seu like e se inscreva-se no canal. O primeiro vídeo do canal vai ser a história da realeza. Então vamos começar o vídeo. A Rainha Elizabeth II foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Ela estava desde 1953 à frente da Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e dos países da Commonwealth, formados por parte das antigas colônias inglesas como a Austrália e o Canadá. Em seu lugar, assumiu o trono Charles III. Conheça um pouco da história da família real e de quebra do Reino Unido. O despertar de uma era. A monarquia britânica data de um período anterior à Constituição da Inglaterra, precisamente no Reino de Wessex, unido a partir do século IX após a derrota para os vikings. Os monarcas que governaram o país durante mais de 4 séculos, exceto por breves períodos de domínio da coroa dinamarquesa, pertenciam à casa ou família saxônica. A Carta Magna. Em 1215 é publicada a Carta Magna. Trata-se do primeiro texto constitucional do Ocidente. A sua publicação, como aliás, ocorre até hoje em alguns países, não significou sua efetivação. A carta foi criada como uma forma de os chamados barões rebeldes terem maior controle sobre o poder real, à época nas mãos de João, de 1199 a 1216, que sucedeu a Ricardo Coração de Leão, de 1189 a 1199. Cujo legado de guerras havia traumatizado os ingleses. A carta teve sua versão definitiva publicada somente 10 anos depois, em 1225. Todavia, é um documento importante por estabelecer um novo tipo de relação entre o rei, ainda um poder divino, e a nobreza, que por sua vez representava, formalmente, seus vassalos. Mas, sobretudo, por ser um marco do direito inglês na defesa das garantias individuais dos homens livres, os nobres. Criação do Parlamento. Um conselho para o rei já existia antes mesmo da formação da Inglaterra. Era o chamado Vitam, que perdurou por cerca de 400 anos até o século XI. Com a Carta Magna, é lançada também a pedra fundamental do que viria a ser o Parlamento inglês, símbolo tão forte da política britânica quanto a própria monarquia. Chamado originalmente de o Grande Conselho, Great Council, tinha como objetivo orientar o rei em seu governo. Independência da Igreja Católica e da Europa. No reinado de Henrique VIII, 1509-47, ocorre um evento determinante para a história da Inglaterra: o rompimento da coroa britânica com a Igreja Católica e a fundação da Igreja Anglicana, que tem como líder o rei ou a rainha. A reforma, que leva a uma série de conflitos sangrentos no país, marca também a independência da Inglaterra com relação à Europa, o que se tornaria uma característica do país, que nunca se integrou completamente à União Europeia e em 2016 decidiu deixá-la no referendo do Brexit. Revolução Industrial e Era Vitoriana. Pode-se dizer que o século XIX é o período de ascensão e hegemonia da Grã-Bretanha no mundo. Com a primeira Revolução Industrial iniciada no final do século XVIII, o país estabelece um novo modo de produção, o capitalismo. A sua força econômica feita também às custas de muita exploração dos cidadãos do país e das colônias, dá base ao Império Britânico, que começaria a ruir após a Segunda Guerra em 1945. Durante quase todo o século XIX, a nação foi liderada pela Rainha Vitória, conhecida também por seu puritanismo que marcou o período. A monarquia e a mídia. O reinado de Elizabeth II também foi marcado por um reposicionamento mediático da monarquia. A sua coroação é a primeira da história a ser transmitida pela TV. A partir disso e de maneira controlada, os membros da família aproximaram-se aos poucos do mundo mediático ao longo da segunda metade do século XX. É verdade que nem sempre com bons resultados. Houve uma série de escândalos, ao menos do ponto de vista da moral da coroa, envolvendo seus familiares. É bom lembrar que a história dos Windsor é marcada, já em seu segundo reinado, pela abdicação do rei para casar-se com uma divorciada americana. Nos anos 1950, a princesa Margaret, irmã de Elizabeth, apaixona-se por um fotógrafo e dependeu de autorização da rainha para concretizar o casamento, após anos de relação secreta. Nos anos 1980 tem início a crise que marca a dinastia, os problemas no casamento de Charles e Diane Spencer.
Lady Di acabaria morrendo em 1997, já divorciada do príncipe herdeiro, que agora deverá assumir o trono. A resistência da rainha em colocar a bandeira em meio-mastro, sinal de luto, gerou a maior crise da monarquia desde a abdicação de seu tio. Ao longo do século XXI, porém, a monarquia inglesa recuperaria sua popularidade com o casamento de William com Kate Middleton, a primeira não aristocrata a casar-se com um membro da família real. O primeiro foi o marido da princesa Margaret, e depois, de Harry e Meghan. A paz, contudo, não foi duradoura. A saída do casal da família real em 2021 e a revelação do cotidiano palaciano opressivo, o que incluiu episódios de racismo e que foi denunciado por Meghan em uma entrevista à Oprah, renderam novos capítulos, e devem render novas temporadas de The Crown. Em junho de 2022, já muito debilitada, a rainha foi a grande homenageada em decorrência do Jubileu de Platina, evento que celebrou 70 anos de uma vida dedicada à monarquia. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa seu like e se inscreva-se no canal.